boa noite a todos. Enfim, a tarefa de um jurista torna-se mais complexa depois de uma apresentação por parte de um economista. Permitam-me, antes de mais, cumprimentar o professor Paz Ferreira, na qualidade de Presidente do Instituto Europeu e do IDEF, agradecendo o convite com que me honrou para estar nesta sessão. Cumprimento igualmente os meus colegas de mesa, em especial o professor João Ferreira do Amaral, por quem tenho profunda estima e admiração. O título da conferência é A Alternativa é a Saída do Euro? Confesso que as vicissitudes que o título sugere pesaram sobre mim como uma questão geracional. É que nasci na década de 70, cresci na de 80 e graduei-me na década de 90. Nesse período assisti à transição democrática, à crise financeira do início dos anos 80 e à intervenção do FMI, nessa altura, e à adesão de Portugal às então comunidades económicas europeias. Por essa altura, no final dos anos 80, a minha geração, crescida durante a Guerra Fria, iria observar perplexa o derrube do Muro de Berlim, que julgava fazer parte da paisagem urbana cotidiana, e a construção de um sonho, uma Europa sem fronteiras. Faço parte dessa geração que começou a perceber-se da Europa através de viagens Interrail, que experimentou o programa Erasmus e que, a pouco e pouco, presenciou que utopias se transformavam em projetos e projetos em realidades. As mudanças foram acompanhadas, como na tragédia grega, por um coro que cantava a euforia da prosperidade e da riqueza. Nós, portugueses, acreditávamos nos sinais, traduzidos em rios de dinheiro, que afluíam ao país travestidos de fundos comunitários. Era-nos dito, então, que um dia poderíamos circular livremente pela Europa com uma moeda única. Fomos depois verificando que estávamos, em grande medida, no engano cedo, ledo e cego. Como escreve o Sr. Professor João Ferreira do Amaral, no seu livro, as rendas comunitárias sempre foram um dos grandes motores do europeísmo de pacotilha de grande parte da nossa classe política. E assim, de sonho em sonho, fomos confiando que os critérios de convergência então definidos se cumprissem por si mesmos, como bilhete de entrada no mundo mais rico, mais próspero e, supostamente, mais europeu. As poucas vozes que então se levantaram contra a viagem de sonho foram rotuladas de velhos do Restelo, pois ousavam dizer que tínhamos perdido a capacidade para optar entre estratégias económicas e projetos políticos. A ilusão era então perfeita. Essa ilusão refletiu-se nos critérios de convergência então estabelecidos para a entrada no clube do euro. Nenhum se referia à estrutura produtiva ou à competitividade das economias. Tão fabulosa era a história que alguns Estados, como a Grécia, falsificaram a realidade contabilística para entrar no maravilhoso mundo da Alice. Participámos em massa nesse itinerário, emocionados com a imagem de Kohl e Mitterrand de mãos dadas em Auschwitz. Uma Europa que sabia dizer nunca mais, se afirmava solidária e que não deixava ninguém para trás. Porém, subitamente, na década passada, começamos a perceber que não era bem assim. Quantos mais euros entravam, mais parecíamos divergir do núcleo de países que tinham entrado no euro. Foi então que começou a fazer sentido, para alguns de nós, a política europeia inglesa, always opting out. O euro podia não representar, afinal, o início de um sonho, mas um começo de um pesadelo. E o passado recente mostrou-nos que o pesadelo tinha contornos pouco inteligíveis, mas era profundo. A crise financeira de 2007 e 2008 soou então como um alarme. Inicialmente, os Estados reagiram, como é compreensível, por meio de políticas neo-keynesianas que agravaram inevitavelmente as dívidas públicas nacionais. Mas nem isso se revelou suficiente para colmatar os danos causados pela crise financeira. Com o tempo, os Estados-membros perceberam o logro. O pecado original estava no próprio euro e na expropriação de instrumentos económicos que lhes tinha sido imposta. Mas não tapemos o sol com a peneira. O euro não é o culpado de tudo. Houve e há problemas estruturais graves nas economias dos países mais afetados. A bolha imobiliária em Espanha, a falência do setor bancário na Irlanda, a manipulação das contas públicas na Grécia ou o fraco crescimento económico em Portugal fazem-nos recordar que o euro não é o único responsável. Interrogo-me mesmo se, sem o euro, podia ter sido muito diferente. Teríamos aproveitado ou teríamos esgotado, mesmo antes da emergência da crise, as possibilidades oferecidas pelas políticas de desvalorização cambial se não estivéssemos no euro. Minhas senhoras e meus senhores, a Europa foi construída sob escombros de guerra. E neste momento temos uma Europa assente em escombros sociais. Qual a saída? Sair do euro será a solução? O Sr. Professor João Ferreira do Amaral e os meus colegas de mesa, alguns, defendem esta ideia de forma coerente e estruturada. Deixem-me, porém, acreditar que são possíveis outras soluções, alternativas ou cumulativas. Quais, podem perguntar?
Deformado, como jurista, pelo pensamento normativo que procura ordenar o caos em vez de se limitar a clamar que ele está aí, apontarei algumas. Em primeiro lugar, o papel do Banco Central Europeu consagrado nos tratados. O BCE foi construído à imagem de duas entidades, o Banco Central Alemão e a Reserva Federal dos Estados Unidos da América. Neste contexto, podemos interrogar se o BCE não foi erguido no pressuposto ingênuo de que a Europa seria uma zona monetária ótima, em linha com as ideias do Prémio Nobel de Economia Robert Mundell. Essas ideias tinham sido recolhidas do exemplo dos Estados Unidos da América, que constituiria uma zona monetária ótima, ainda que atípica, assente numa concepção federal e numa população caracterizada por uma grande mobilidade. No entanto, a Europa não é uma zona monetária ótima. Logo por aí, o BCE fracassou, arriscando-se converter-se em ator com papel mal distribuído. Por outro lado, o BCE foi edificado com base em dois pilares, para muitos inquestionáveis. O mandato, primeiro, e a independência, segundo. O mandato do BCE visa, de acordo com o número 1 do artigo 127 do TFUE, assegurar a manutenção da estabilidade dos preços. Ora, este desenho condiciona consideravelmente a política monetária do BCE e, por conseguinte, da zona euro e da União Europeia, porque se concentra de forma obsessiva no controle da inflação. Ora, como é conhecido, nos Estados Unidos da América, o mandato da Reserva Federal é substancialmente mais amplo. Não se limita apenas à estabilidade dos preços. Visa, nos termos da lei, promover de forma efetiva os objetivos de pleno emprego, de estabilidade dos preços, é certo, e de taxas de juros moderadas a longo prazo. É caso para perguntar, então, se não se podia modificar o tratado, conferindo ao BCE um mandato mais amigável em relação à economia, mesmo com risco de alguma inflação. O objetivo seria, não o negamos, como no passado, dissolver parte das dívidas soberanas num processo de inflação controlada. Por outro lado, pode questionar se a apregoada independência do Banco Central Europeu serve para alguma coisa. E acrescentou ainda uma outra questão. A interdição de financiamento dos Estados, prevista nos estatutos do BCE, constitui um outro obstáculo que pode ser repensado. Um outro aspecto ainda que poderia ser apreciado, embora se coloque também num cenário de saída do euro, diz respeito à renegociação da dívida. Como, aliás, vimos há pouco da exposição do Sr. Professor, a dívida pública portuguesa corresponde atualmente a cerca de 130% do PIB, andando os encargos da dívida por cerca de 7 mil milhões de euros por ano. Ora, este valor da dívida pública portuguesa atual é superior ao valor da dívida pública da Grécia no início da crise, que era então, em 2009, de cerca de 126% do PIB. Creio por isso que não é irrealista pensar que mais tarde ou mais cedo, com ou sem saída do euro, a dívida pública terá que ser renegociada. Essa renegociação não implica necessariamente um perdão de dívida, o chamado haircut, podendo inicialmente significar um reescalonamento das maturidades, isto é, um diferimento do pagamento de capital, e uma negociação das taxas de juro em termos compatíveis com o crescimento económico. É que, na verdade, se as atuais taxas de juros da nossa dívida pública fossem idênticas às da Alemanha, o chamado brutal aumento de impostos podia não se ter verificado, uma vez que esse brutal aumento de impostos permitiu arrecadar mais 2,5 mil milhões de euros em IRS, montante que seria facilmente economizado em juros da dívida pública. A emissão de títulos de dívida europeia, chamem-se obrigações europeias ou eurobonds, podia também acomodar alguns dos problemas de financiamento ou de acesso aos mercados financeiros que afligem os países do sul da Europa, como Portugal. Ora, o que fez a Europa até agora para corrigir os desequilíbrios económicos causados pelo euro? Muito pouco. Vejamos. Criou a chamada União Bancária, que atenua problemas de supervisão microprudencial na zona euro, mas que naturalmente não soluciona problemas de dívida soberana. Criou o chamado Fundo Europeu de Estabilização Financeira e, mais tarde, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que são uma espécie de troika institucionalizada, mas sem um mau agouro de designação e sem a participação do FMI. Apertou o cerco orçamental aos Estados-membros pela imposição de um conjunto de novos instrumentos, o chamado Six-Pack e agora o mais recente Two-Pack, e o Tratado Orçamental, que apenas endureceu o colete de forças que já envolvia a maioria dos Estados, colocando definitivamente em causa um dos últimos resquícios de soberania dos Estados-membros, a soberania orçamental, e levando a postulado a ideia de austeridade expansionista,
A verdade é que, quando olho para este conceito de austeridade expansionista, apenas concluo que se trata da expansão da austeridade. Mas o tempo não deixa de ser de expectativas. Aguardemos, por exemplo, a reação da Comissão Europeia ao excedente comercial alemão recentemente verificado e que levou a um processo que foi desencadeado pela Comissão Europeia, na medida em que representa um desequilíbrio económico excessivo suscetível de ser punido à luz do novo enquadramento orçamental europeu. Pergunto, será que a Alemanha vai ser punida em linha com o que aconteceu em 2004, quando foi então sancionada pela Comissão, mas mais tarde perdoada pelo Conselho, nessa altura apoiada por Estados como Portugal ou a Grécia, cuja política é orçamento paradoxal e até irónico, que o Tribunal Constitucional alemão tenha declarado em 1993 que a Alemanha podia sair do euro caso as metas de estabilidade monetária não fossem atingidas. Será viável, então, uma solução preconizada por alguns, em que seriam Estados mais ricos, como a França ou a Alemanha, a sair do euro? O que até agora disse não deve ser tomado como exorcismo de quem não quer ouvir falar da saída do euro. É que não é de excluir que, no final de tudo, certos Estados-membros tenham mesmo de abandonar o euro. Tal cenário é, no entanto, e para mim, evitável e indesejável. É uma hipótese que não está expressamente prevista no texto dos tratados, é verdade, mas que encontra, de alguma forma, suporte implícito no atual artigo 50 do Tratado da União Europeia, introduzido pelo Tratado de Lisboa, que prevê a possibilidade de qualquer Estado decidir, em conformidade com as respectivas normas constitucionais, retirar-se da União. Há pouco falava sobre isto, quem pode o mais pode o menos. Quem pode retirar-se da União pode, eventualmente, retirar-se do euro. É certo que podia não ser uma saída absoluta ou total do euro, nem necessariamente a própria União Europeia, como o Sr. Professor João Ferreira do Amaral preconiza, quando escreve que a União pode garantir as condições para um reforço da cooperação monetária, mantendo o novo sistema monetário europeu, à semelhança do anterior, mas com bandas de flutuação mais apertadas do que as de 15% instituídas em 1993. Mas interpreta esta posição como um cenário do último recurso. É que a Europa terá brevemente uma nova oportunidade. A futura eleição do Parlamento Europeu e, consequentemente, a composição da nova Comissão Europeia poderão emprestar um novo fôlego às políticas europeias, nomeadamente às políticas sociais, atenuando o déficit democrático com o reforço da participação dos povos europeus, nomeadamente por via do princípio da subsidiariedade e do papel que agora desempenham os Parlamentos nacionais. Veremos então, a breve prazo, se a nova Comissão Europeia saberá apresentar propostas que permitam relançar o projeto europeu e tornar caduca, por ultrapassada, a questão da saída do euro. Tentei ser sintético e agradeço a vossa paciência. Muito obrigado.